Olá, boa noite pessoal, feliz quinta-feira, faça uma excepcional noite, bem-vindos aqui à live de hoje. Hoje será uma live bem breve, mas estou aqui para a gente cumprir o que tem que ser feito. Vou enviar aqui para algumas pessoas, enquanto o pessoal vai chegando. Excepcional noite, sejam bem-vindos. Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar aqui de como rastrear ou caçar um bloqueio. Como que eu faço, uma das maneiras que eu faço para encontrar um bloqueio e primeiro como encontrar, depois com mais tempo eu venho falar depois como que é feito para desbloquear, como encontrar um bloqueio, como que encontrar algo que está te impedindo de ser mais feliz. Então são maneiras bem legais, que as pessoas não têm nem muitas, né, não tem nem noção do que se trata. Às vezes carrega um bloqueio aí, às vezes está fácil de encontrar. Às vezes ele tá, não, às vezes não, a pessoa pensa que está na superfície, mas às vezes está bem fundo, bem profundo, né? E às vezes nem tanto, mas às vezes não é o que aparece na superfície. Às vezes é só uma pontinha do iceberg, como que fala, né? Então, vamos lá, que o tempo urge e na sequência já tem atendimento. Então, hoje aí vai dar 20 minutos, 15 a 20 minutos no máximo. Opa, mais gente chegando aqui. Boa noite, Sandrinha. Boa noite, Anderson. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, como eu vinha falando, hoje vou falar aqui brevemente, uma live bem rápida, de 15 a 20 minutos no máximo. Eu vou falar assim como que eu faço hoje para caçar bloqueios ou para rastrear, fazer um rastreamento, né, dos bloqueios. E se vocês podem enviar aqui para mais pessoas, e também pode apertar aqui o coraçãozinho e dar um like aí para que as pessoas possam encontrar essa live. Ela será bem breve, porém bem direta assim, para mim poder falar aqui um dos meios que eu uso para encontrar os bloqueios, né? Primeiro encontrar. Então vamos lá. Primeiro, como é que eu faço? Primeira coisa, né? Lógico que eu uso a hipnose e a PNL, né? A hipnose, né, para quem não sabe, é um estado de concentração, né? É fora desse estado ordinário que a gente está no dia a dia, né? A partir do momento que fecha os olhos, respira fundo e vai recebendo alguns comandos, já vai entrando no estado de hipnose. Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo. E se vocês quiserem nesse tempo aí me perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa, pode ir escrevendo aqui, tá? Então, como é que eu faço, né? Usando a hipnose, coloco a pessoa no estado e usando comandos, né? Através da PNL, comandos que primeiro vai dar segurança para a pessoa, para ela se sentir bem, né? E conduzir ela a um estado seguro, principalmente. Isso é de suma importância, né? Primeiro a pessoa tem que se sentir segura, né? Porque a primeira coisa que eu falo para fazer terapia precisa ter uma intimidade, precisa ter uma conexão com o terapeuta, com o paciente, né? Ou com o cliente. Sem isso não tem terapia, primeira coisa, né? E quando tem isso, né? Essa confiança, o cliente ele não tem dúvida, e aí é onde começa a acontecer a terapia. Então, e aí dá a oportunidade, né, ele se abre essa oportunidade de, como se fosse entrar no sistema operacional da pessoa, né? Pô, imagina como fazer se vocês já fizeram ou ouviram falar, fazer uma
um atendimento remoto, né, no computador, no celular, né, que a pessoa se dá você libera o acesso para uma outra pessoa entrar no seu sistema operacional e à distância poder fazer as intervenções que tem que fazer, né? Então, colocando a pessoa nesse estado de hipnose, através de comandos, né, ela está num estado tranquilo, já entra no subconsciente da pessoa, tá? Isso com toda a segurança, tá? Reforço isso. Então, a primeira coisa que eu faço para buscar? Eu vou buscar no tempo, né? No tempo, assim, quantos anos a pessoa tenha. Ou não precisa ser exato, tá? É interessante saber que não precisa ser a pessoa ter aquela idade. Normalmente a pessoa acha, né, a idade que foi exata, mas se não, ela encontra ali por padrão, tá? Por padrão, uns 8 anos o ciclo. Acredito que voltou. Legal. Deixa eu responder aqui pro Anderson, pro Dr. Anderson. Se eu faço regressão, sim, o Anderson, eu faço regressão. Eu uso a regressão nos meus atendimentos, sim. Porém, por exemplo, né, a regressão, sempre que eu faço é o seguinte, a regressão, ou seja, a regressão é algo natural dentro da hipnose, né? Porque assim, se eu perguntar para você o que você comeu no domingo passado, né, você vai ter que regredir para poder encontrar isso que eu estou te perguntando. Pode ser que você lembre, pode ser que não, né? Era isso que você queria saber? Porém, assim, o que eu uso, né, completando aqui a sua resposta, eu uso regressão de vivências passadas. Por quê? Porque se façam a regressão de vidas passadas, nem todas as pessoas acreditam em vidas passadas, concorda? Então, acaba ficando inválido ou acaba mexendo na crença da pessoa. Então, as vivências passadas, ela pode ir para vidas passadas? Pode, porque depende da crença dela, né? Quem não acredita, só assim, pelo racional dela, não vai conseguir dar conta de processar isso. Mas depois que entrou, né, entrou para dentro do sistema, aí não é mais da conta do cérebro, né? Aí a pessoa vai e tem a vivência, a experiência dela. Legal que você entendeu. Então é isso, eu busco no tempo, né, primeiramente. Então, normalmente, o que aconteceu, tá lá nessa faixa, desde intrauterina, né, quando estava no útero, até 8 anos, né, que nem quando eu falei aqui, que a inocência acaba, né? A criança começa a fazer pergunta, começa a entender melhor, começa a curiosidade. Então, esse é o primeiro ciclo onde eu faço a regressão. Depois desse tempo, onde que eu vou? Para o segundo passo, que é qual lugar que a pessoa está. Esse lugar é o quê? Uma sala, normalmente é uma sala de aula, um quarto, uma cozinha, né? Sempre vai ter um lugar. E aí nesse lugar, também, às vezes eu pergunto, se está de dia ou está de noite, qual é o lugar e também como é que está o tempo, se é de dia ou de noite, se está claro ou se está escuro. Então são comandos que vai facilitando a pessoa encontrar, né, esse bloqueio. Depois de eu encontrar no tempo, lugar, o que é outro passo que eu vou procurar, que é o autor, ou seja, quem que foi ou alguém, né, que foi. E eu costumo falar sempre que é o seguinte, todos nós que tivemos bloqueios ou que ainda tem algum bloqueio, quer dizer, todos têm, né, mas que ainda não foram resolvidos, eles vêm de figuras de autoridade. Figuras de autoridade, a figura com mais autoridade. Boa noite, tudo bem? Amanda, seja bem-vinda. Então, figura de autoridade. Quem são as maiores figuras de autoridade para nós? São nossos pais, com 70% mais ou menos de ser o pai, né, o bloqueador principal. Depois a mãe, né, depois tem avós, pessoas próximas, né, e depois das pessoas assim, da família, professores. Depois de professores vem também padres e pastores, né? Então, ou seja, família, escola, religião estão mais ligados, né? Porque tem uma ligação forte, né, com a gente. Então, procurar quem foi o bloqueador, né? E a maioria começa com P, olha que interessante, né? Pais, né? Padres, pastores,
tem políticos também, tem um tanto aí de pessoas, né? Só pessoas que bloqueiam as outras, tá? Não tem outra maneira de serem bloqueadas. Então, o autor é encontrar quem que foi, ou quem é, né, que está ali ainda bloqueando a pessoa, né? Mesmo que sendo um registro da pessoa, né, que a pessoa está carregando ali. Então, às vezes, no racional dela, ela acha que às vezes ela acha ou entende que está tudo resolvido, mas quando cai para dentro, né, que nem eu disse, aí não tem jeito, aí vai ter que soltar mesmo, que a pessoa não vai querer ficar segurando, né? Depois do tempo, do lugar e do autor, quem que foi, qual é o bloqueio? Se a pessoa sabe ou não, né? Eu acredito que uns 30% a pessoa sabe, mas 70% não sabe porque é uma causa inconsciente, né? Uma das causas, por exemplo, que a pessoa não sabe é a escassez, por exemplo, né? A pessoa que às vezes tem, não só com dinheiro, mas não sei, com bens materiais, né? Um problema, a pessoa às vezes sabe esse bloqueio e talvez não sabe. Então ela está lá no inconsciente dela algumas coisas que aconteceram e que ela não tinha nem noção do que podia acontecer. A Nutriamanda perguntou aqui, deixa eu ver. Traumas alimentares pode ser solucionado através da hipnose ou regressão? Sim, pode sim, Amanda. É possível sim, tá? Porque pode ser, e há várias histórias, né, que já encontrei em atendimentos das pessoas que às vezes tinham, ou por os pais, né, às vezes serem rígidos com a alimentação da pessoa, né, e a pessoa que às vezes criou um trauma, né. Eu já ouvi histórias, por exemplo, que os alemães, por exemplo, numa época, eles tinham principalmente na época da guerra, né, uma história que eu vi de pessoas que são familiares, assim, tem familiares alemães. Então eles usavam de estocar alimento porque sabem que eles tinham medo que na frente faltasse, né? Então eles comiam tudo regrado, né? E guardavam, armazenavam para não faltar. E isso gerou nas pessoas, depois que cresceram, assim, um trauma por questões alimentares. Então é possível sim, inclusive assim, através da hipnose e fazendo a regressão de vivências passadas. Então é possível sim, tá? Então é isso, encontra o bloqueio, né? É saber achar o bloqueio. O que foi que aconteceu, que está gerando um desconforto na pessoa hoje. Um desconforto ou uma condição, né? Uma condição na vida da pessoa que está fazendo com que ela tenha esse bloqueio, né? E aí, como é que esse bloqueio ele está encoberto por um efeito, né? Por exemplo, Amanda, por que nem você falou, que nem o trauma alimentar, né? De repente, uma pessoa hoje, um exemplo, tá? Uma pessoa pode ter uma obesidade hoje por conta que ela não comia, né? Os pais tinham era muito regrado na fase da infância. Depois que ela cresceu, ela passou a comer muito, para suprir aquela criança que passou por traumas alimentares, né? Então, ou seja, isso é um efeito, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que às vezes tem tem às vezes rejeição a algum tipo de alimento também, né? Então, às vezes tem uma pessoa que tem rejeição, por exemplo, à lactose, né? Pode ser da própria natureza da pessoa, mas pode ser também um trauma com algum alimento lá na infância dela que está gerando hoje, pode estar gerando um efeito, né, da lactose fazer mal para ela, né, ser um problema aí na alimentação dela, né? Então, ou seja, esse efeito é o que está acontecendo. Então, quando esse efeito aparece, e aí dentro com a hipnose e com a reprogramação, né, que eu faço a reprogramação, é possível encontrar e aí reprogramar isso. E como que é reprogramado, né?
é possível fazer uma ressignificação. Por quê? O que as pessoas falam? É possível apagar isso? A Amanda falou aqui, aversão alimentar por traumas. Sim, exatamente. Aversão alimentar por traumas. Isso, olha, tem um tantão de casos que é assim, tá? Eu conheci, falando rapidamente, uma pessoa, né, com um estudo de caso, uma pessoa que ela tinha uma alergia por como que eu digo aqui? Por derivados do leite, lembrei, por derivado do leite. E uma bolacha de leite já causava a disfunção nela. Então, ela tinha. Aí foi feito todo um processo para achar lá no fundo, assim, a história do por que o leite acabou sendo criou uma aversão, né, para o corpo dela, né. E então é isso, pessoal. Eu vou precisar sair agora para fazer um atendimento, né, porém eu achei bem legal trazer esse modo com que eu faço aqui, né, e depois eu quero trazer aqui num outro momento também aí como que eu faço para desbloquear, né, uma das formas, né, da reprogramação. Tem uma maneira também que eu falo assim, tem duas maneiras, né, que é com flores, né, que é sendo guiado, né, sendo levado ao paciente a um estado, e também tem um outro que eu uso no desbloqueio, que aí é mais para a pessoa liberar a ira, tá? Um momento eu quero falar com vocês aqui, não sei se vocês já viram, mas liberar a ira é um modo de você, de nós, né, liberar traumas, bloqueios, né, ir para cima também, ir para cima do problema com não é raiva, tá? Não é raiva, não é irritabilidade, é mesmo com uma ira. Não sei se vocês já souberam o que é a ira, mas é para pôr para fora mesmo, aí pode gritar, tem toda uma ativação que é possível fazer e que a pessoa fica até irreconhecível, ela mesmo não reconhece. Bom, a Amanda falou mais alguma coisa aqui. Alergia à proteína de leite de vaca, provavelmente, sim, exatamente. Principalmente a pessoa que morou no norte, eu morei no norte, quem mora no norte, e eu morei na Bahia, por exemplo, né? Então, eu bebia leite, assim, direto do curral, ia com a caneca, assim, lá no curral onde meu pai tirava leite, já bebia leite de vaca. Então, tem muitas histórias, né, de pessoas que beberam o leite, vamos dizer assim, natural, puro, né, não sei como é que esse outro chega aqui pra gente hoje, falam que passam por vários processos, mas o que é tirado da vaca mesmo. Por exemplo, vamos dizer, a pessoa que nasce aqui em São Paulo, se for nesses lugares onde é tirado o leite, né, vamos dizer aqui no interior de São Paulo, por exemplo, onde tira o leite da vaca na hora e a pessoa beber, provavelmente o organismo da pessoa não vai aceitar, né? Já quem está nasce no interior, não sei se na fazenda, na roça, já tem o organismo já é treinado, né? Então, provavelmente sim, Amanda, né? O leite da vaca, tem gente que tem vamos dizer assim, um tipo de bloqueio, uma rejeição para o leite de vaca, mas por outro lado, o leite de cabra é maravilhoso, né? Não sei se vocês já viram essa história. Tá bom, pessoal? Então, fico grato aqui por vocês terem acompanhado e perdão por essa live ser bem rápida hoje, mas espero que tenha sido aí de um bom aproveitamento para vocês, e quem estiver vendo aqui também, se gostou, deixa um comentário e compartilha com as pessoas, e pode deixar aqui também outros temas para a gente falar sobre hipnose, sobre reprogramação, sobre PNL, que é bem legal, tá bom? Então, gratidão a vocês, sintam-se amados, sintam-se amadas e sigam em paz com firmeza no pensamento, tá bom? Deus abençoe vocês, façam uma excepcional noite. Grande abraço, tchau, tchau. É isso aí, vou extravasar aí, Amanda. Vamos que vamos então. Grande abraço, tá? Valeu, Sandrinha. Valeu, Anderson.
Grande abraço para vocês. Deus abençoe.